Olá, você que tem nos dado o privilégio de estar aqui conosco, aprendendo alguns assuntos. Sempre é bom você dispensar um pouco do seu tempo para conteúdo. A gente vive uma geração hoje que está preocupada muito no tempo do vídeo. Ah, quanto tempo tem um vídeo? 3 minutos. Nós não podemos falar determinados assuntos em tão pouco tempo. E aí, se você é uma dessas pessoas, a sua inteligência vai estar comprometida, porque você não vai conseguir absorver conhecimento, já que você não quer dispensar tanto tempo assim. O assunto que eu vou trazer hoje aqui é de extrema importância, é em relação aos mormons. Alguns de vocês aí já sabem que eu fui mormon durante 12 anos por aí, e eu tenho parentes lá na Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, e as pessoas sempre fazem questionamentos, sempre são curiosas, né, para saber a respeito do que é que eu penso sobre os mormons, os santos dos últimos dias e alguns temas que são abordados aqui no YouTube. Então veja bem, a igreja dos mormons é essa, porque são várias igrejas. Eu quero que você entenda isso. Né? A igreja fundada por Joseph Smith, ela se dividiu ao longo do tempo e nós temos hoje vários mormonismos, digamos assim, vários grupos. O grupo principal, o grupo mais forte é o grupo proselitista, é aquele grupo que envia os missionários, que vocês conhecem como elders e sisters. Então este grupo, o grupo dos elders e o grupo das sisters, muitas vezes as pessoas olham para eles e apontam como se eles fossem racistas. De fato, eu já ouvi relato de missionário que está passando na rua e esses fanáticos de movimentos sociais param e começam a acusar: você é um racista, vote para os Estados Unidos. Então calma aí. Em primeiro lugar, se você faz parte desses grupos, cai fora deles. Tá? São grupos que emburrecem as pessoas. Eles não abordam ideias. Eles pegam uma ideia, lançam sem debater aquilo, você acredita naquilo e você já sai julgando as pessoas. Não é dessa forma que nós chegaremos em um consenso. É necessário que haja equilíbrio. Então a pergunta que se faz é: a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, essa agremiação, é uma agremiação racista? E eu diria para você que não é uma agremiação racista. Houve racismo dentro dos mormons, né? Houve. Mas o grande problema, e que as pessoas não conseguem compreender, é que elas descontextualizam tudo. Então nós não podemos apontar para esse grupo e dizer: olha, é uma agremiação racista, isso é desonesto, isso é feio, isso é reprovável. E isso é uma mentira. Se você é um cristão e está usando isso, você está mentindo para as pessoas. Eu vi aqui uma postagem que eu achei muito interessante de um rapaz que ele é mormon. Ele fez o comentário em um vídeo meu, eu tenho vários vídeos aqui falando sobre os mormons, onde ele escreveu o seguinte: costumo dizer que os líderes do século XIX não viveram no passado, viveram no presente deles. O que chamamos hoje de racismo não era nítido numa cultura onde a grande maioria acreditava, por questões teológicas, que a raça negra provinha de uma maldição imposta a Caim e Cainã. Então nós precisamos contextualizar as coisas. Em que momento é que os líderes desta igreja deram declarações racistas? As declarações, por exemplo, de Brigham Young, são declarações racistas? Eu não tenho a menor dúvida de que são. Mas são declarações dentro de um contexto, do contexto em que aquelas pessoas viviam naquela época, porque era a cultura daquela época. As pessoas estavam mergulhadas no cientificismo, olha aí, né? Naquela época as pessoas clamavam a ciência. Havia, gente, naquela época, as teorias racistas não estavam amparadas em ideias translocadas, estavam amparadas também na pseudociência, naquilo que as pessoas chamam de ciência. Por isso que eu não gosto de exaltar a ciência, porque a ciência, ela muda também. Existem aspectos no campo científico que mudam com o passar do tempo, concepções que mudam, estudos que mudam. Então nós não podemos colocar nossa fé, nosso conjunto de crença na ciência. Como nós também não podemos colocar o nosso conjunto de fé e crença
na sociedade, porque a sociedade também muda. E é aqui onde eu vejo o erro dos mormons. Os mormons, na verdade, diziam que eram guiados por revelação, e aqui, com todo respeito aos mormons, eu vejo que não eram guiados por revelação. Por quê? Porque, na verdade, tudo indica e tudo mostra que eles estavam sendo guiados por um contexto. E quando esse contexto mudou, a igreja também mudou. Então, se fosse guiado por revelação, eles teriam continuado firmes naquilo que eles acreditavam. É o caso dos fundamentalistas mormons, que moram lá nas montanhas de Utah. Porque, por exemplo, eles mantêm a poligamia. Muitos dos líderes da igreja fundamentalista estão presos, mas eles se mantêm firmes à poligamia, porque eles acreditam que Joseph Smith foi inspirado por Deus quando trouxe aquela doutrina de casamento plural. Os Estados Unidos eram um país reformista, portanto, as tradições protestantes se impregnavam na vida e na sociedade do século XIX. Imagina a seguinte ilustração: se você conseguisse uma máquina do tempo e viajasse até a época de Brigham Young, por exemplo, e chamasse qualquer pessoa que tinha um escravo de racista, você é um racista, você tem um escravo. Além da pessoa olhar para a sua cara com um acento de interrogação, ia dizer, o quê? Você poderia ser preso, acusado de abolicionismo. Isso é verdade. As leis mudam. A lei, inclusive, estava a favor do racismo. Por isso que eu digo que é necessário que o cristianismo seja pontual. Que os cristãos tenham em mente que não pode acompanhar a sociedade nem as leis da terra. Porque quando isso acontece, você está, na verdade, perdendo a sua identidade. Meu avô, por parte de pai, se casou com minha avó quando ela tinha 13 anos. Naquela época, não era raro mulheres e homens casarem e assumirem responsabilidade familiar logo após a infância. Isso se dava entre 13 e 14 anos, isso é verdade. Hoje, meu avô seria chamado de pedófilo. Meu avô também casou muito cedo, viu, gente? Naquela época, ninguém lhe apontou o dedo. Ninguém chamou de pedófilo. Nem o meu avô também foi acusado de pedofilia. Há 30 anos atrás, você podia chamar alguém de bichinha e todos dariam risada. Hoje, há o termo homofobia. Antigamente, quando me chamavam de apelido, eu respondia com outro. Cabeção, orelhudo. Eu já passei muito isso na escola, né? Hoje isso é bullying. E já tem até idiota no Congresso querendo que haja criminalização para isso aí. A afirmação dos críticos de que a igreja é racista, além de ser ofensiva, não é muito inteligente, foi o que eu falei aqui. Não é uma inteligência, é desonesto isso aqui. Os líderes antigos tinham sua própria opinião sobre questões teológicas e sociais? Tinham. Na verdade, eles eram racistas mesmo. O cara está passando um pano aqui também, né? Infelizmente, as pessoas preferem copiar e colar citações fora de contexto do que estudar e buscar conhecimento. Não podemos esperar que líderes da igreja de 100 anos atrás tivessem a mesma linha de pensamento que as pessoas de hoje. Muito do que Deus revelou a Moisés e outros profetas facilmente seria condenável hoje. Nesse caso aqui, eu não concordo com ele, porque ele está falando aí sobre sacrifícios de animal. Por quê? Porque existem religiões hoje que ainda praticam sacrifício de animal. Nós, cristãos, não praticamos mais o sacrifício de animal, porque nós cremos que aquele sacrifício ali tinha o objetivo de tratar dos pecados das pessoas. É isso que o Velho Testamento diz. Então, a partir do momento em que Cristo morreu naquela cruz, o sangue dele tem a mesma eficácia do sangue dos animais que eram sacrificados. Só por causa disso. Não é que mudou o contexto, não foi um contexto social. E olha o que diz aqui a declaração da igreja dos mormons, que diz o seguinte: quando é que isso foi abolido? Na verdade, os negros sempre foram aceitos na igreja mormon. Entende isso aí? Mas qual é que era o problema? Eles não poderiam receber o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque. Eles só poderiam serem batizados. Mas aí, em 8 de junho de 1978, isso aqui foi movido pelo contexto da época, as lutas dos direitos civis dos negros. Ele colocou o seguinte, veio essa nota aqui que é uma declaração oficial.
Ao testemunharmos a expansão da obra do Senhor na terra, sentimos-nos gratos por terem os povos de muitas nações aceitado a mensagem do Evangelho restaurado, filiando-se à igreja em número cada vez maior. Isso aconteceu também no Brasil. O Brasil é um país miscigenado, um país onde tem muitos negros e descendentes de negros. Isso despertou em nós o desejo de conceder a todos os membros todos os privilégios e bênçãos que o Evangelho proporciona. Ou seja, Spencer W. Kimball, que era o presidente da época, estava aqui concedendo aos negros da igreja em todo o mundo todos os privilégios de portador do sacerdócio. Poderiam receber o sacerdócio arônico, poderiam receber o sacerdócio de Melquisedeque. E aí começa a surgir diversas notas de diversos líderes da igreja condenando o racismo, afirmando que negros e brancos seriam iguais e tal. Mas nós, por outro lado, conhecemos também as declarações fortes de Brigham Young e outros líderes do passado. Então, qual é o problema que eu visualizo aqui? É que isto, na minha opinião, e se você discorda pode refutar, não tem problema nenhum, faça isso com respeito aí embaixo que eu vou deixar você se manifestar. Eu gosto da participação, inclusive, de mormons. Vocês têm todo o direito e dever de defender a fé de vocês, e aqui vocês têm esse espaço. Eu vejo nisso aqui, né, um comprometimento daquilo que eles chamam de revelação de Deus, porque eu acho assim que Deus, ele não tem, né, nenhum tipo de contrato com os seres humanos, no tocante a leis, a costumes, a cultura. Eu acho que isso aí acaba comprometendo muito os mormons. Algumas pessoas até dizem que a Igreja Católica era racista e que defendeu a ideia de que o negro não tinha alma. Mas pelas minhas pesquisas históricas, e eu tenho muita responsabilidade com a história, porque eu sou professor de história, eu li diversos artigos e não existe uma fundamentação para afirmar que a Igreja Católica acreditava que o escravo, o negro, não tinha alma. Muito pelo contrário, existem documentos mostrando que a igreja aceitava, inclusive, que houvessem padres, né, negros. Ou seja, são ideias que as pessoas vão lançando e que a gente vai aceitando sem fazer uma pesquisa. Então, espero ter esclarecido a vocês. Essa igreja ela não é racista. Mas os líderes dela do passado foram racistas? Com certeza foram, sim. Né? Mas isso dentro de um contexto racista também. E a partir do momento em que essa cientificidade começou a tomar um outro rumo, não, peraí, não é assim não. Tem muito essa questão do darwinismo social. Tem muita gente aí que ama o Darwin e nem se dá conta que Darwin também foi um dos impulsionadores dessas teorias raciais. Mas isso é um tema para outro vídeo. Se inscreve no meu canal se você gosta de ideias. Beijo no seu coração, deixa o seu comentário, quero saber o que é que você acha de tudo isso, né? Pode me refutar se você quiser, fique à vontade, você deve fazer isso se você for um mormon. Deixa o seu like para nos ajudar e se inscreve. Valeu!